Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso de Formação e Educação Continuada em Osteoporose do Comitê de Doenças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nesses próximos 50 minutos, nós vamos abordar basicamente o módulo diagnóstico e um módulo de tratamento. Vamos começar definindo a osteoporose. Em 1941, Albright postulou que a deficiência estrogênica interferia na formação do osso, acarretando fraturas osteoporóticas. Essa definição se manteve por 52 anos, até que em 1993, já com o advento da densitometria óssea, a osteoporose passou a ser definida como uma doença sistêmica do esqueleto que se caracterizava por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, assim aumentando a fragilidade óssea e a suscetibilidade à fratura. Essa definição se manteve por outros 7 anos, até o advento de uma droga que realmente alterava a arquitetura óssea. Então, a osteoporose passou a ser definida como uma doença óssea caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, predispondo assim a um aumento do risco de fratura. Em tese, a osteoporose poderia ser definida como uma doença sistêmica do esqueleto, degenerativa e progressiva, caracterizada por fraturas por trauma mínimo. Por que tratar a osteoporose? O que acontece com indivíduos um ano depois de uma fratura do quadril? 20% virão a falecer dentro dos primeiros 12 de fraturas, 30% vai ter uma incapacidade permanente, outros 40% vão ser incapazes de andar e 80% são incapazes de realizar ao menos uma atividade de vida diária que tinha antes da fratura. Ou seja, é um evento que, quando não mata, diminui em muito a qualidade de vida. Apesar de todos os avanços em termos de antibióticos, material de fixação de fraturas, artroplastias, condições de centro cirúrgico, de CTI, a taxa de mortalidade não diminuiu nos últimos 50 anos após uma fratura de quadril, o que mostra que o que mata mesmo é a fratura em si, e não o que o indivíduo passa em termos de tratamento. Não é só no quadril que existe um aumento de mortalidade, nas fraturas vertebrais existe uma mortalidade aumentada em até 23%, e quanto maior o número de fraturas, maior a mortalidade. Em 2009, John Eisman e colaboradores publicam que, na realidade, todas as fraturas diminuem a expectativa de vida, tanto em indivíduos com menos de 75 anos, assim como indivíduos com mais de 75 anos. Temos que tratar também por causa da cascata fraturária, que é o conceito que todos conhecem, que após uma fratura por osteoporose, outras fraturas se seguem. A fratura de punho, que é chamada fratura sentinela, a fratura de cores, porque é que primeiro ocorre. Após uma fratura vertebral, se o indivíduo não for adequadamente tratado, vai ter outra fratura vertebral num prazo de 6 a 12 meses. Uma fratura vertebral prediz uma fratura de quadril, e quem fraturou um quadril tem o dobro de chance de fraturar o outro quadril, comparado com a população que não fraturou o quadril. Em todo o mundo, uma fratura osteoporótica ocorre a cada 3 segundos e uma fratura vertebral a cada 22 segundos. Uma em cada 3 mulheres com mais de 50 anos terão fraturas osteoporóticas, assim como em cada 5 anos. Em mulheres brancas, o risco de fratura de quadril é de 1 em 6, em comparação ao risco de 1 em 9 para o câncer de mama. Em mulheres acima dos 45 anos de idade, a fratura é responsável por mais dias de hospitalização do que o diabetes, do que do infarto ou do que o câncer de mama. E o risco de um homem sofrer uma fratura osteoporótica depois que ele faz 50 anos é de 30%, que é muito semelhante ao risco de desenvolver câncer de próstata. Quem é que nós devemos tratar? Quem já teve alguma fratura por fragilidade óssea e quem poderá vir a ter uma fratura de fragilidade óssea. Ainda não teve, mas poderá vir a ter.
Vamos definir fratura por fragilidade óssea. É uma fratura que é causada por um trauma de baixa energia. Invariavelmente, a queda da própria altura. Ou seja, é um osso que, se fosse normal, uma queda da própria altura não causaria uma fratura. E normalmente são as fraturas vertebrais, especialmente os colapsos vertebrais, as fraturas do quadril, do terço proximal do fêmur, fratura distal de rádio, fratura proximal de húmero e outras fraturas. Quando a gente diz que a gente tem que tratar quem já teve fratura por fragilidade óssea, porque nós sabemos, a literatura mostra diversos trabalhos mostrando que houve um aumento na incidência de outras fraturas depois da ocorrência de uma fratura por fragilidade óssea, que é o próprio conceito da cascata fraturária que nós vimos antes. Dos pacientes que tiveram fratura de quadril, metade a 2/3 já tinham tido uma fratura prévia. Ou seja, paciente que já teve alguma fratura por fragilidade óssea, ele sempre tem que ser tratado. O outro grupo que nós teremos que tratar é quem poderá vir a ter alguma fratura por fragilidade óssea. E como é que a gente identifica esse indivíduo que poderá vir a sofrer uma fratura por fragilidade óssea? Então, na realidade, nós temos que pegar alguns dados aí. O primeiro são os fatores de risco clínico. O maior de todos os fatores de risco clínico é a fratura prévia, os antecedentes familiares de fratura de quadril, e aí antecedente familiar é só pai e mãe. Uso de corticoides, baixo IMC, menopausa precoce, idade, sexo, artrite reumatoide. Não é pelo uso do corticoide na artrite reumatoide, mas a artrite reumatoide em si é um fator de risco clínico, álcool e tabagismo. E aqui nós podemos ver o peso de cada fator de risco desses nas probabilidades de fratura do quadril em 10 anos. Como a gente disse antes, o maior de todos é a fratura prévia, depois o uso de corticoide e acompanhado muito de perto ao histórico familiar de fratura de quadril. Então, na realidade, você começa a definir que aquele paciente que poderá vir a ter fratura por fragilidade óssea, você tem que somar os dados dos fatores de risco, que a gente acabou de falar, os dados de densidade mineral óssea e os dados de laboratório. Bom, nessa hora nós vamos ter que fazer um pause e voltar um pouquinho para a gente falar um pouco de fisiopatologia, de densitometria óssea e de laboratório, que são dados que, junto com os fatores de risco clínico, nos ajudarão a definir quem são os candidatos a terem uma fratura por fragilidade óssea. Esse desenho, que foi imortalizado pelo saudoso Sérgio Raj, mostra exatamente o que acontece no osso. Você tem um exército de células responsável pela destruição do osso, quer dizer, pela absorção do osso, e um outro exército responsável pela neoformação desse osso que foi destruído, que foi reabsorvido. As células responsáveis pela destruição são os osteoclastos e as células responsáveis pela nova formação são os osteoblastos. Aqui nesse vídeo nós podemos ver, aqui é o que a gente chama de microarquitetura óssea, com as trabéculas ósseas, e vocês observem que à medida que esses ossos vão sendo solicitados, ocorrem microdanos, que são microfraturas, e no momento que elas ocorrem, existe toda uma sinalização e vão se dirigir para esse local do microdano os osteoclastos, que irão reabsorver essa área onde foi feito o microdano. Quando eles estão acabando de reabsorver, são enviados uma sinalização para os osteoblastos, que irão acorrer a esse local para novamente tornar a formar o osso que foi absorvido pelos osteoclastos. Ocorre a apoptose dos osteoclastos e os osteoblastos. Eles vão e se dirigem a esse local do microdano, e é tecido, na realidade, uma rede de fibrina, rede essa que depois virá a ser mineralizada, e aí então ocorre a neoformação do osso que foi
reabsorvido pelos osteoclastos. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, especialmente na osteoporose pós-menopáusica, ocorre um aumento da atividade desses osteoclastos, enquanto a atividade dos osteoblastos se mantém inalterada. Então, vocês observem o grau e a extensão da reabsorção nessa trave óssea, e aí é onde você começa a ter realmente a alteração da microarquitetura, da espessura e do número de trabéculos, e o que você passa a ter é essa arquitetura aqui, realmente frágil, ocorrendo então as fraturas. Essa aqui é uma imagem clássica, e aqui mostra uma microarquitetura normal, e aqui já uma microarquitetura deteriorada. E na realidade, para fins diagnósticos, seria muito importante a gente saber quando é que a arquitetura está assim, ou quando a arquitetura está dessa forma. E é isso que faz a densitometria óssea. Basicamente, a densitometria óssea delimita uma área e ela vai e pesa o conteúdo dessa área que ela delimitou. Então, nós temos o resultado, é um valor numérico expresso em gramas por centímetro quadrado. Evidentemente que aqui na microarquitetura normal, você tem uma quantidade de osso muito maior do que tem aqui, e é o que nos mostra o que seria a densitometria de uma microarquitetura normal e de uma microarquitetura alterada. A densitometria óssea é feita preferencialmente na coluna lombar e no fêmur, por serem sítios comuns de fratura, e o exame da coluna lombar, ela é basicamente a representação do que acontece no osso trabecular, que é o osso mais precocemente atingido nas doenças metabólicas, como, por exemplo, a osteoporose primária, a osteoporose pós-menopausa. E a medição do colo femoral, ela é a representação do que acontece com o osso cortical, que é mais comumente acometido na osteoporose senil. Então, aqui nós temos uma densitometria óssea da coluna e do fêmur, e, além desse valor numérico, a densitometria óssea nos fornece também qual é a situação desse indivíduo em relação a um indivíduo jovem. Ou seja, nós temos aqui que essa coluna ela está a 78% do esperado para o indivíduo jovem, ou seja, uma diminuição de 22%, e esse colo do fêmur mostra uma diminuição de 17%. Nós temos também o T-score, que é qual é o desvio padrão em relação aos indivíduos jovens. Aqui nós podemos ver, nós temos um desvio padrão de menos 2,1 e aqui um desvio de 1,3. Na realidade, cada desvio padrão equivale a 11% de densidade mineral óssea. Justamente baseado nesse T-score, que a Organização Mundial de Saúde classificou a densitometria óssea, é considerada uma densitometria normal do indivíduo que tenha de 0 a menos 1 desvio padrão, osteopenia de menos 1 a menos 2,5 e osteoporose densitométrica abaixo de 2,5 desvio padrão. E na realidade eles chegaram a esse número porque foram nesses números que foram vistos maiores e menores ocorrências de fratura. Então, qual é o significado na realidade? O que significa alguém ter menos 2,1 desvio padrão ou menos 1,3 desvio padrão, que pela classificação da Organização Mundial de Saúde, como a gente viu, seria uma osteopenia. Bom, a diminuição de um desvio padrão dobra o risco de fratura. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui que tem menos 2,1, na realidade ele tem 4 vezes o risco de fratura aumentado. Ou seja, ele perdeu 2 desvios padrão, se a cada desvio padrão você dobra o risco de fratura. Então esse indivíduo aqui, pelo fato de ter menos 2 desvios padrão, ele tem 4 vezes mais chance de fratura do que um indivíduo que o exame fosse normal. Quanto maior a densidade mineral óssea, maior a resistência ao trauma.
Então a gente poderia dizer, baseado nisso, que a densitometria é um exame que poderia nos mostrar qual é a capacidade que esse osso teria de receber um impacto e não fraturar. A densitometria óssea tem como características principal delas é a precocidade em detectar diminuição de massa óssea. Vocês sabem que quando aparece osteopenia no raio-x é que já houve uma perda de pelo menos 30% da massa óssea. A densidade mineral óssea é o melhor preditor individual do risco de fraturas em indivíduos acima dos 50 anos. E a capacidade de você medir a massa óssea para predizer fraturas foi superior ao colesterol sérico para a doença vascular e superior à hipertensão para predizer AVC. Ou seja, mais gente com diminuição de massa óssea tiveram fraturas do que indivíduos que tinham colesterol aumentado tiveram doença cardiovascular, ou então doentes que eram hipertensos tiveram AVC. A densitometria é um método quantitativo e não qualitativo e é um instrumento fundamental para a decisão terapêutica, mas ele não é o único. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Quando a gente vê uma densitometria assim, ou seja, olha só, é uma densitometria já com praticamente menos 3 de desvio padrão, ou seja, é uma osteoporose. Só que essa imagem, ela tanto pode ser de osteoporose, como pode ser de osteomalácia, como pode ser de mieloma múltiplo. Quer dizer, qualquer doença que acarrete uma diminuição de massa óssea vai apresentar esse padrão de densitometria, ou seja, não é só a osteoporose que apresenta, mas também a osteomalácia e também o mieloma múltiplo. Bom, e agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem essa densitometria, mas ela sozinha não nos autoriza a dizer que o doente tem osteoporose. Bom, até se a gente levasse em conta que isso seria a osteoporose. Faltava definir também por que o indivíduo chegou a esse nível de densidade óssea. Então, a primeira hipótese é que é um indivíduo que falhou em atingir um ótimo pico de massa óssea durante o crescimento do esqueleto. Vocês sabem que é na infância e na adolescência que nós fazemos o nosso pico de massa óssea, ou seja, que nós fazemos o nosso depósito, a nossa poupança mineral no esqueleto. Mas uma outra possibilidade é que esse indivíduo, depois que ele atingiu o pico de reabsorção de massa óssea, ele teve um excesso de reabsorção óssea, igual a gente viu naquele vídeo ali. E uma terceira possibilidade é que esse indivíduo ele teve um bom pico de massa óssea, a reabsorção dele é normal, mas durante o remodelamento ósseo ocorre uma falha na formação óssea. Então isso também a gente precisa definir, ou seja, só a densitometria nos dá dados importantes, que é a densidade mineral óssea, mas ela não dá tudo. Vamos lembrar que a gente falou há minutos atrás, para você definir quem é que poderá vir a ter fratura por fragilidade, você tem que associar fatores de risco, densidade mineral óssea e o laboratório. Bom, na osteoporose primária, o laboratório é normal. Então você vê uma densitometria daquela com um laboratório normal, você já vai pensar realmente em osteoporose primária. Apesar de 80% dos casos se encontrarem como osteoporose primária, este deve ser um diagnóstico de exclusão, ou seja, você tem que correr atrás dos 20% de osteoporose secundária. A insuficiência ou deficiência de vitamina D é a causa mais frequente de osteoporose secundária. E se você tiver a possibilidade de acessar os marcadores ósseos, eles são muito importantes para o diagnóstico e para o monitoramento do tratamento. Então nós temos aqui como os marcadores ósseos exames que vão definir como está a atividade, por exemplo, do osteoclasto, que nós usamos o CTX, e dos osteoblastos, a osteocalcina e a fosfatase alcalina óssea. É importante a gente saber que determinadas substâncias, determinadas estruturas, determinadas vitaminas que existem no nosso organismo são importantes no metabolismo ósseo. O cálcio, que como vocês sabem está presente no osso, ele é o responsável pela resistência desse osso. A albumina é que quem vai carrear o cálcio para esse osso, ou seja, um indivíduo que tem uma deficiência de
A albumina não vai chegar cálcio suficiente nesse osso. A vitamina D é a responsável pela absorção do cálcio, ou seja, quando a gente toma um copo de leite, por exemplo, o que faz que esse cálcio existente no leite vá parar dentro da circulação sanguínea é justamente a vitamina D. E o PTH é o responsável pela homeostase do cálcio, ou seja, pelo cálcio que vai estar dentro dos ossos e pelo cálcio que vai estar na corrente sanguínea. O que acontece, por exemplo, quando a gente ingere um copo de leite, como a gente falou, que tem em média 500 miligramas de cálcio? Na realidade, a gente vai ingerir e boa parte desse cálcio vai ser absorvido no intestino e uma parte dele vai ser jogado para dentro da circulação e uma parte vai ser excretado pelo rim. Quem regula isso é a vitamina D, e a vitamina D, vocês sabem, ela é ativada através dos raios solares na pele e ela é metabolizada no fígado e no rim. Então, voltando para aquele quadro, se você tiver alguma deficiência na vitamina D, você vai ter uma diminuição do cálcio circulante e o sangue precisa de cálcio para determinadas funções, como por exemplo, não é só para os ossos, é para a musculatura também, e vamos lembrar que o coração é um músculo, ou seja, hipocalcemia é uma coisa que mata. E o que acontece? Quando é detectado baixo nível de cálcio no organismo, ocorre um aumento do PTH. E o que o PTH vai fazer? Ele vai pegar cálcio da onde tem para jogar dentro da circulação. E onde é que ele vai pegar esse cálcio? Onde tem o maior depósito de cálcio no organismo, que são os ossos. Então, uma diminuição do cálcio circulante leva a um aumento do PTH, que por sua vez, esse aumento do PTH irá levar a uma degradação óssea. Então, quando você tem uma diminuição da vitamina D, você acaba tendo um aumento do PTH, e isso é chamado de hiperparatireoidismo secundário. Quando você tem uma deficiência de vitamina D por problemas hepáticos ou por problemas renais, que nós vimos que são órgãos fundamentais no metabolismo da vitamina D, nós chamamos isso de osteodistrofia hepática ou osteodistrofia renal. Quando você tem um mau funcionamento das paratireoides, que acaba acarretando numa elevação brusca do PTH, você tem o chamado hiperparatireoidismo primário, e você diagnostica isso por um aumento do PTH e também por um aumento excessivo do cálcio, porque ele vai jogar uma quantidade muito grande de cálcio dentro da circulação. A tireoide também participa do metabolismo ósseo. O indivíduo que tem hipotireoidismo, ele vai ter uma diminuição da mineralização óssea, e o indivíduo que tiver um hipertireoidismo, ele vai ter um aumento da reabsorção óssea. A albumina, que a gente viu que é importante para carrear o cálcio, invariavelmente você vai ter uma baixa de albumina em pacientes que têm uma hipertensão arterial maligna, ou pacientes com disfunção renal, ou em estados carenciais mais graves. Então, normalmente, nós fazemos o levantamento, nós procuramos fazer o levantamento de tudo isso que a gente falou agora através de exames laboratoriais, em que a gente estuda o cálcio, o PTH, a vitamina D, a creatinina, que nós usamos para fazer o clearance da creatinina, o fósforo, os marcadores. E aqui nós temos que, essencialmente, você tendo, na maior parte das vezes, a dosagem do cálcio, do PTH e da vitamina D e da creatinina, e, se você puder, os marcadores ósseos. Evidentemente, cada caso especial, você pode lançar mão de outros exames. Muito bem, então, nós já sabemos os fatores de risco, nós já sabemos interpretar uma densitometria óssea, nós já estamos entendendo de laboratório de metabolismo ósseo também. Vamos só lembrar que indivíduos que tivessem uma baixa ingesta de cálcio, que tivessem uma baixa exposição solar, por consequência, uma deficiência na vitamina D,
insulino-dependentes, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, radioterapia, quimioterapia, baixa testosterona, doença hepática, doença renal, doença tiroidiana, hiperparatireoidismo, todos eles são candidatos a ter uma baixa massa óssea. Então, a gente juntando esses dados com os dados de fatores de risco clínico, densitometria óssea e exames laboratoriais, finalmente nós já poderíamos definir quem é o indivíduo que poderá vir a ter fratura por fragilidade e assim optar num tratamento adequado para esse indivíduo. O raio-x, quer dizer, dentro de tudo isso que a gente falou, o raio-x ainda tem lugar para o raio-x como método diagnóstico para osteoporose? A gente já falou antes que você, quando tem imagem de osteopenia no raio-x, é porque você já teve uma perda de massa óssea elevada e a densitometria detecta precocemente a perda de massa óssea, coisa que o raio-x não faz. Mas o raio-x tem sim o seu lugar dentro do diagnóstico da osteoporose, pela identificação de fraturas vertebrais, por exemplo, que muitas vezes cursam como fraturas subclínicas, ou seja, vocês podem ver aqui um achatamento de duas vértebras e às vezes elas ocorrem sem nenhuma dor assim muito grande, e é aquele paciente que tem aquela dor nas costas sempre, e muitas vezes até pela idade isso é atribuído a artrose, discopatias, etc. E isso é uma fratura subclínica, e a fratura de vértebra, como a gente viu, é indicação de tratamento. Então, essa radiografia, ela sem dúvida nenhuma vai ser muito importante para te ajudar na tua tomada de decisão terapêutica. É importante a radiografia para que a gente também tenha um diagnóstico diferencial em relação a outras doenças, aqui citando como exemplo mieloma múltiplo, metástases ósseas e hiperparatireoidismo. Iniciar um tratamento para a osteoporose sem investigar doenças subjacentes pode, sem dúvida nenhuma, resultar em insucesso terapêutico. E mais importante ainda, você perde a oportunidade de identificar causas tratáveis de perda óssea, ou até mesmo doenças graves como mieloma múltiplo. Vamos dar uma pausa agora e a seguir vamos falar do módulo de tratamento.